Vamos anunciar o nome do Senhor por vários lugares, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos viram aí o rapaz que estava aqui? Sim. Os irmãos se preparem, né? Porque ele falou que amanhã ele vai vir, vai trazer um violino para tocar aqui. Irmãos, é desses que o Senhor ele vai atrás. Aleluia. É desses que o Senhor ele busca. Ele falou assim que já passou aqui várias vezes aqui na frente. Mas ele falou assim que hoje quando estava passando ele sentiu assim a presença do Senhor. Ele falou assim, irmão, desculpa, eu sou macumbeiro, desculpa, mas ele falou assim, mas essa religião aqui ela é demais. Ele falou assim, quando eu cheguei aqui eu arranquei todas as minhas guias, olha aqui, ó. Ele falou, quebrei tudo. Joguei tudo no chão. Glória a Deus. E eu falei para ele, mas fica aqui, vamos adorar o Senhor. Ele falou assim, olha, eu só preciso assim de uma oração, de uma bênção de Deus. Foi o momento que ele se joelhou ali, né? Que eu comecei a orar por ele. Ele falou assim, olha, eu estou sentindo uma coisa tão grande, uma alegria tão grande. Ele falou assim, eu sou desviado, eu já fui evangélico. Eita Deus. Ele falou assim, eu quero voltar para esse caminho. Ele falou, é difícil, mas eu quero. Ele falou, hoje, não vou mentir para você não, desculpa. Ele falou para mim, o Senhor merece todo respeito. Eu falei assim, Jesus merece todo respeito. Aí ele falou, hoje eu já usei entorpecente, já bebi, estou cheio do mal, não quero ficar aqui porque está desagradável. Mas eu estou aqui, eu estou sentindo assim, uma alegria tão grande, ele começou a falar. Né? Irmãos, Deus toca. Quando Jesus Cristo falou sobre as sementes, né, o semeador, algumas sementes caem meio a pedras, a pedrinhas, nasce, mas as pedras sufocam a raiz, porque ela não tem terra. Quando vem o sol forte, ela morre, porque não está coberta a sua raiz. Muitas pessoas do mundo já ouviram a palavra do Senhor, mas muitas coisas do mundo sufocam a sua vida para poder servir livremente o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, neste intuito, eu peço que você, neste momento, o seu ouvido possa estar aberto para você ouvir a palavra do Senhor. Porque eu sei que Jesus Cristo tem uma palavra para você hoje. Por mais que você possa falar assim, eu não gosto muito das mensagens do pastor Lucas, mas pense uma coisa, eu nada mais sou do que um vaso que estou aqui neste momento. O azeite é do Senhor Jesus Cristo. Depende de você, se hoje você quer receber a palavra do Senhor ou não. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Neste intuito, amados irmãos, eu vou ler aqui só um versículo para não ficar minhas palavras e depois eu vou continuar. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Glória a Deus. Hoje não é o dia de Esdras, né? Glória a Deus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Olha que palavra. Já conhecemos essa palavra, na verdade? Mas não como hoje. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda. Eu vou fazer agora para os irmãos pensarem. Pense agora, amados irmãos, comigo. Eu vou citar uma coisa para vocês, eu quero que vocês imaginem agora. Irmãos, se lhe fosse dada a oportunidade agora de você poder jantar, você ia jantar agora. Só que você ia jantar na companhia de uma pessoa. E você ia chegar e abrir como se fosse um templo. E ali, em cada mesa, haveria uma pessoa. Só que você teria 1 hora para conversar com essa pessoa durante esse jantar. Mas quem você escolhesse não poderia trocar de banco, de mesa. Teria que ficar com aquela pessoa. Quando você abre as portas do salão, do templo, ali em cada mesa tem Davi, numa mesa tem Salomão, numa mesa tem Moisés, numa mesa tem Pedro, numa mesa tem Tiago, numa outra mesa tem Paulo, eita Deus,
Numa outra mesa tem Elias, glória a Deus. Na outra está Eliseu, aleluia, Deus da glória. Numa mesa está Natan, eita Deus tremendo e poderoso. Com quem você escolheria sentar neste momento? Com quem você ia querer ter esta prosa? Qual deles você sentaria para conversar, para querer discutir os assuntos da palavra do Senhor Jesus? Hoje eu vou escolher Elias. Eita Deus! Será que eu sentaria com o rei Davi? Será que eu sentaria com Salomão, o homem mais sábio que houve? Ou será que eu iria com Moisés? Ou com Elias? Porque Moisés e Elias foram os dois que resplandeceram diante do Senhor na transfiguração, naquele momento ali onde os céus desceu. Aleluia! Oh Deus da glória! Ou será que eu iria sentar com Noé e falar: Noé, eita Deus, com quem você sentaria? Glória a Deus. Pastor, eu não ia sentar com Balaão. Eita Deus, acho que ele não está lá não, viu, pastor? Com quem você sentaria? Você já provou para pensar? Eu acho que eu sentaria com Mateus. Não, sentaria com Lucas. Pois Lucas era minucioso. Os maiores mínimos detalhes da Bíblia foi ele que colocou. Com quem eu sentaria? Essa é uma pergunta muito boa para você poder refletir. Sabe por quê? Isso desperta conhecimento da palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que aquele que lê a Bíblia, a palavra do Senhor com frequência, a dúvida viria no seu coração imediatamente. Meu Deus, quantas coisas eu gostaria de saber a mais do que está escrito. João disse que se todas as coisas que Jesus aqui na terra, simplesmente em quase 33 anos de vida, não caberia um mundo escrito, eita Deus, o que mais temos que Jesus fez que eu não sei? Mas agora tem uma pergunta que é mais fácil para você, essa se você reflete. Aqui falamos de Pedro. O momento que Pedro é mais conhecido porque Pedro negou Jesus. Vamos não acertou, vamos lá. Irmãos, Pedro negou Jesus. Aí você senta com Pedro na mesa e fala: Pedro, olha, você deu mancada com Jesus, né? Como você fez um negócio desse, Pedro? Eu falo um negócio desse, né? Não olhando para os meus pecados, que todos os dias eu dou essa mancada com Jesus. Porque quantos todos os dias negam Jesus? Essa palavra vem para nós, irmãos, que muitos negam Jesus Cristo todos os dias e nem tomam conta do que estão fazendo em suas vidas. Mas se você fosse se comparar, a Bíblia, ela é tremenda, ela é muito valiosa, ensina-nos uma vida a qual devemos levar. Glória a Deus. Se você fosse se comparar com os discípulos do Senhor, com quem você compararia? Quem seria o mais próximo do seu caráter? Quem dos 12 era mais parecido com você? Quem dos 12 reflete mais aquilo que você é hoje em dia? Você é mais parecido com Mateus? Com Lucas? Você é mais parecido com João, com Pedro? Os discípulos de Jesus, né? Você é parecido com quem? Nós temos algo. Não vou falar o nome que o pastor Adão falou. Glória a Deus. Com quem você acha que se parece mais? Ah, pastor, quem é o mais justo aí? Eu me pareço com o mais justo. Ah, eu me pareço com João. Porque dentre os 12, João foi o único que ficou aos pés da cruz de Jesus. Eita Deus tremendo. Será? Ou será que nós somos mais parecidos com Pedro? Como que era o temperamento de Pedro? Pedro era ignorante, Pedro era bravo, né? Pedro tinha ciúmes, Pedro, né, era um homem de pouca leitura,
de conhecimentos da sua própria lei do povo de Deus, que na verdade no tempo de Jesus era até uma coisa meio que comum, tinha caído no esquecimento. Até a própria língua hebraica eles já não falavam mais. Eles falavam o aramaico. O hebraico era só dentro dos templos, na hora de fazer, né, as suas unções. Será que nós somos mais parecidos com Pedro? Que estamos levando o caminho do Senhor na brincadeira? O Senhor olhou e falou assim: olha, eu serei entregue. Chegará o meu dia em que o Filho do Homem precisa, é necessário que ele morra. Mas o ouvido está escutando o tinido, as palavras. Deus, na sua infinita ciência, que é realmente a ciência de Deus, que é maravilhosa e perfeita, criou ouvidos para você, os seus tímpanos, que quando ecoa um som aqui, que na verdade é uma vibração que vai se expandindo, que você não consegue enxergar com seus olhos, mas bate dentro do seu ouvido e consegue interpretar aquilo que eu estou falando. Você entende? Olha que coisa grandiosa que Deus criou dentro de você. Apenas uma vibração que eu estou fazendo com a minha boca, mas quando bate nos seus ouvidos, você sabe exatamente o que eu estou pensando e o que eu estou falando. É apenas uma vibração. E Deus ainda fez 2 ouvidos para você. Já sei, pastor, que Deus fez 2 ouvidos, que é para me ouvir mais do que falar menos, uma boca só. É verdade, mas porque até agora os ouvidos estão viajando. Muitos escutaram Jesus Cristo falar: olha, o Filho do Homem será entregue, os malfeitores irão pegar. Mas a impressão é que estavam totalmente desapercebidos do que estava acontecendo. Estavam como se estivessem brincando. Pedro olha para o Senhor, num instante Pedro, ele é cheio da unção. Olha como somos tão parecidos com Pedro. Cheio da unção, revela até quem é o próprio Jesus Cristo. Não é verdade? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Por que Pedro revela? O que Pedro revelou? Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Mas, no mesmo instante, o que acontece com Pedro? O Senhor fala o quê? Olha, o Filho do Homem será entregue aos malfeitores. Senhor, para longe disso. O Senhor não pode morrer, não pode passar por isso. Longe de mim. Porque o homem só conhece as próprias intenções do seu coração. O Senhor repreendeu a fúria dele e a fúria do adversário que estava nele. Porque era necessário que o Filho do Homem morresse, fosse morto, para que a glória de Deus explodisse. Aquele que não entende a morte de Cristo, que fica chorando a morte do Senhor Jesus Cristo, não entende o mistério que é por trás disso, que foi nos revelado. Como poderia nos existir hoje? Como poderíamos adorar a Deus se Jesus Cristo não tivesse morrido naquele momento? O Senhor veio para essa terra, não de um modo sem saber o que ia acontecer. Ele veio sabendo o que ia acontecer. Ele se alistou, falou assim: é uma guerra, e essa guerra é 100% de chance que eu vou morrer, mas eu vou nessa guerra, por amor da minha vida e por amor da sua vida. Eita Deus tremendo. Ele repreendeu a Pedro naquele momento, e Pedro continuou, e Pedro foi valente. Pedro foi que nem aqueles capixaba valente. Eita Deus, Senhor, jogou o peito para frente, peito de pombo, olhou assim e falou: mestre, pois eu estou pronto para ir contigo até a morte, se preciso for. Muitos hoje olham e falam assim: nossa, meu Pedro pode fazer um negócio desse? Mas quantos falam: eita, vai chegar o dia e eu vou estar na glória, eu vou subir para os céus. Eita, vai chegar o dia que vão ser perseguidos, irmãos vão ser perseguidos. Muitos falam coisas que nem sequer entendem, não sabem a dimensão daquilo que estão falando do mundo espiritual. Pedro falava simplesmente da sua boca para fora, não entendia o que estava acontecendo. Por
isso que Jesus Cristo, Ele conhece o seu coração, os seus pensamentos, muito melhor do que você mesmo conhece a sua vida. O Senhor olhou para Pedro e falou: Pedro, puxa Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Amados irmãos, o valentão estava ali. Eu vou com o Senhor morrer com ele. Muitos no mundo estão falando: Jesus Cristo vai voltar, a perseguição vai começar, mas eu vou estar firme ali com o Senhor. Chegou o momento aí que nos comparamos com o Pedro, porque muitos acham que estão preparados para ir para a glória. Eu estou preparado para ir para o céu, eu estou na glória, eu estou cheio da unção. Mas quando Deus decide te provar, para ver se você está na unção, é o momento que você coloca o corpo fora. Você escuta uma repreensão, que é o que Deus mais quer, uma repreensão, e você fala: isso não é comigo, eu não sou assim. Não, isso não vale para mim. Não, eu não, minha vida não. Pecadores são eles. Essa igreja não presta. Aquele pastor ali, meu, está por fora. Aqueles irmãos ali, não. Mas eu não. Eu estou aqui, estou firme. Eu estou salvo. Eita Deus da glória. Eu estou salvo. Mas é no momento que o Senhor te prova para saber qual é o soldado que Ele vai colocar na frente, que Ele sabe que Ele pode confiar, contar com Ele. O Senhor olhou para Pedro, não foi naquele momento, mas foi quando o Senhor chamou Pedro. Foi quando Pedro estava ali naquele barco. Deus falou assim: opa, já estou vendo a vida deste homem. Ele não está pronto, mas eu vou deixar ele pronto. Aleluia. Ele não está preparado, mas eu vou prepará-lo. Aleluia. Eita Deus tremendo. Hoje, para você conseguir emprego de motorista, requer habilitação, depende se você for dirigir categoria alta, experiência sempre, você vai jogar com experiência, com experiência. Eu quero ser maquinista. Maquinista é com formação tal, com experiência. Eu quero trabalhar num banco, ou tenho faculdade, sou economista, com experiência. E uma das coisas, tudo com experiência. Deus, Ele fala assim, vinde a mim como estás. Aleluia. E eu vou te transformar. Aleluia. É Deus quem capacita. Aleluia. Mas o capacitar não é simplesmente você sentar como numa escola e ficar escutando, aprender e fazer aquelas provas. O capacitar do Senhor é no dia a dia. É como você demonstra como você ama uma alma ou como você ama uma outra alma. O Senhor te prova todos os momentos. Amados irmãos, todos nós somos tão parecidos com Pedro, porque achamos que estamos tão prontos para seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor pede, às vezes, uma coisa tão simples de se fazer, nos negamos a fazer aquilo, e estamos como Pedro, estamos negando Jesus Cristo em nossas vidas. Se quando fomos batizados, nova criatura somos, temos que ser transformados e acreditar que o Senhor, nosso Deus, é poderoso para todas as coisas fazer. Aleluia, Senhor, Tu és grande e tremendo. Oh Deus, aleluia. Oh Senhor amado. Necessitava o Senhor fazer Pedro nascer de novo. Como nossas vidas, que constantemente somos bombardeados pelas coisas do mundo. Não sei se no futuro, até depois daqui uns 150 anos, quando eu morrer, se o futuro vai estar pior do que hoje. Mas hoje, a iniquidade, Senhor da glória, está horrível. A crueldade está demais. Os homens andam nas ruas como se nada mais existisse na sua frente. As mulheres hoje não têm pudor pelo seu modo de se vestir. E a Bíblia fala a respeito dessas coisas, mas hoje a gente não escuta isso nas igrejas porque
isso afasta pessoas da igreja. E afastar pessoas da igreja é menos arrecadação entrando na casa do Senhor. Se menos arrecadação entra na casa do Senhor, algumas igrejas não ficam contentes com isso. Então, o que se faz? Esconde um pouco da verdade, passa um pouco o pano, né? Mas Jesus Cristo não vai ter pano com ele, não. Porque Jesus Cristo, ele fala, né, como falou a irmã Clara, ele fala reto. Ele fala olhando no olho. Diante do Senhor, no grande dia, o Senhor vai falar assim: ah, tadinho, né? Você não sabia o que estava fazendo, né? Eu vou te dar mais uma chance. Não. Tem não. Hoje, muitos têm negado ao Senhor como Pedro, e nem têm dado conta, têm deixado a vaidade entrar. Hoje o problema é que a vaidade não entrou na igreja, somos adultos, mas está nos corações mais inocentes das crianças, tomando conta das crianças. E muitos homens falam: isso é besteira. Quando eu era pequeno, inventaram um cigarro de chocolate. Eu lembro até hoje, muitos crescidos compravam cigarro de chocolate. Eu nunca cheguei a comer um cigarro de chocolate, olha só que coisa, graças a Deus. Mas eu via muitos. E as pessoas não estavam entendendo que a indústria, o consumismo, ele faz com que eles são mais espertos do que eles estão na igreja. O Senhor não falou que os do mundo são mais espertos que estão na casa do Senhor? É verdade. O Senhor falou assim, ó, Provérbios 22, versículo 6 diz o quê? Cadê a linha das crianças? Provérbios 22, versículo 6 diz o quê? Ensina o que, Márcia? Ensina, menino, o caminho que deve andar, pois ainda velho não se desviará dele. O mundo toma nota disso também. Você acha que é a gente? O mundo toma nota disso. O que eles fazem? A indústria. Opa, cigarro de chocolate. Vamos induzir o futuro deles. Meninas, crianças, estojos de maquiagem. Eu não entendo assim. Por que uma criança de 6 anos tem necessidade de se maquiar como uma mulher de 30 anos? Não sei. Antigamente essas coisas não eram muito, né? Começou um tempo vir para cá. Só que isso gera o quê? Gera dinheiro. E essas coisas começam a se infiltrar na vida das pessoas. E a principal desculpa é: isso é besteira, não é nada. Tá tudo bem. E é assim que começa. Assim que começou. Jesus deixou claro. Deus deixou claro na sua palavra: não vos contamineis com este mundo. Desde o tempo que o Senhor chamou um povo, escolheu, falou assim, ó, não vos mistureis com o povo do mundo, com outro povo, para que não vos corrompa a sua fé. E ali está o Senhor consertando Jesus Cristo. Ao ponto que Pedro chegou ao ponto de negar o Senhor, como sabemos, 3 vezes. O galo cantou. E Lucas relata para nós que quando o galo cantou, eu acho que perdurou isso na vida de Pedro pelo resto da vida dele. Acho que nunca mais apagou aquilo da mente dele, mesmo que tenha sido restaurado. Mas o momento que o galo cantou foi a 3ª vez que Pedro negou Jesus Cristo, na cara dura. E Jesus, do outro pátio, virou seu rosto e olhou para o rosto de Pedro. E Pedro saiu correndo naquele momento. Mas Pedro, assim como nós, ele errou, mas ele decidiu não errar mais, aleluia. Ele decidiu por uma vida agora de regeneração, aleluia, Deus poderoso. Não, eu não quero me entregar neste mundo. Judas, ele errou, entregou o próprio Cristo, sendo que Jesus nem falou: seu maldito, está me entregando. Não, Jesus falou: amigo, por que vieste? Ele saiu correndo e se matou. Mas Pedro, ele ficou e falou: meu Deus, o que eu fiz? E quando Jesus apareceu novamente, Pedro ficava: meu Deus, eu entreguei, eu vi ele lá. Eu não tive coragem de falar que eu era um dele, aleluia. Mas ele estava ali. Nós todos os dias pecamos.
Mas depois nos vem arrependimento e falamos: Senhor, eu estou aqui, Senhor, o teu vale, Senhor, meu Deus, sou pecador, mas eu quero, Senhor, viver uma vida de regeneração, aleluia. Uma vida, Senhor, em que eu possa viver a liberdade do Espírito, aleluia. Em que eu não tenha medo de glorificar ao Deus vivo e poderoso, oh Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eita, Deus tremendo. Como somos tão parecidos com Pedro. Por mais que você fale: oh não sou parecido com Pedro, não. Mas como somos parecidos com Pedro. O Senhor deixou o exemplo dele para as nossas vidas. E depois o Senhor, Pedro negou o Senhor 3 vezes. E o Senhor regenerou Pedro pela 3ª vez. E o Senhor pergunta para você: tu me amas? Agora imagina você sentado naquela mesa no começo que eu falei. Acaba só 1 hora de jantar com aquela pessoa que você escolheu. Aí Jesus chega para você e fala: tu me amas? Eu te amo, Jesus. Você me ama? Eu te amo, Jesus. Você me ama? Senhor, eu te amo. Aleluia. Pedro também passou por isso e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque Pedro chegou ao momento de falar: agora sim, agora você vai entender o mistério. Porque até então Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Deus mostra para você e para mim que quando estamos pela carne, não sabemos nem o que está na ponta do nosso nariz. Não sabemos nem o que está a um passo de vir acontecer. Mas quando estamos diante de Deus, que nos humilhamos, que nos colocamos falando: Senhor, tu sabes. Pedro disse: Senhor, tu sabes. Quando você se chega ao Senhor, se humilha e fala: Senhor, a minha vida está diante de ti. Senhor, tu sabes, Senhor, aleluia. Tu me conheces, eita Deus. Quando falamos assim, amados irmãos, é o momento então que o Senhor, aleluia, Ele te enche de alegria, Ele te enche de unção, Ele te regenera, aleluia, glória a Deus, te transforma, brilha a luz na sua vida. É o momento em que entregamos ao Senhor. E neste momento, como Pedro, que o Senhor naquele momento colocou sobre as suas costas o encargo da casa do Senhor, da igreja. Nós temos sobre os nossos ombros levar a igreja do Senhor, levar a palavra do Senhor sobre nossas vidas. O peso desse ministério não está só nas costas do pastor, mas está também nas suas costas. Levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, pregar aqueles que necessitam, não fazer acepção de pessoas. Esse eu vou falar, esse eu não vou, esse merece, este não merece. Nós somos embaixadores de Cristo, e embaixadores fazem aquilo que o seu presidente manda. E o nosso presidente, que é o nosso general, aleluia, Senhor Jesus Cristo, nos colocou para seguirmos os seus passos. Então nossa vida está na direção do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer quando encerrarmos este culto. Não sei o que vai acontecer quando eu for para minha casa. Mas o Senhor sabe. E tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Por mais que você ache que tem controle da sua vida, não ache que você tem controle absoluto da sua vida. Não ache. Porque você não tem. Você não tem controle absoluto da sua vida. Mas Deus tem. E o modo mais seguro de viajar por esta vida é falar: Senhor, toma conta. Aleluia. Senhor, toma direção. Eita, Deus tremendo. Oh, Senhor da glória. Aleluia, Senhor amado. Eu sou como Pedro, Senhor. Neguei o teu nome, mas estou pronto para ser regenerado, Senhor. Estou pronto, Senhor Jesus Cristo, para agora sim seguir ao Senhor, sem medo de olhar para trás. Aleluia. Então você
será tomado por uma coragem que nunca houve na sua vida. Depois disso, Pedro começou a pregar o Evangelho do Senhor sem dó, sem piedade. Aleluia. Sem dó, sem piedade. Falando o que era certo e o que era errado. Sem ter medo de cara feia. Sem ter medo de aqueles falarem, eu não vou te seguir porque essa é verdade. Não. Ele encarou o mundo e falou, eu vou falar a verdade. Aleluia. Eita Deus. Curou enfermos numa pregação. Aleluia. Eita Deus tremendo. Oh Senhor da glória. Milhares de almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eita Deus tremendo. Numa pregação. Aleluia. O poder da unção do Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Porque Pedro não estava mais dominando a sua carne, mas era Cristo que dominava a sua vida. Aleluia. Era Cristo que ele estava. Oh Senhor Jesus Cristo. Quando você tudo entregar nas mãos do Senhor, você vai ver, aleluia, o comandante colocar a sua vida no eixo. Aleluia. Eita Deus tremendo. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Oh Senhor Jesus Cristo. Finalizando, amada igreja, glória a Deus. Tudo isso simplesmente para que você não venha trocar um pouquinho só de vida nessa terra por uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque ao contrário de uma hora sentado numa mesa com aqueles, se você vencer aqui, aleluia, você vai ter a eternidade para conversar com seus irmãos. Aleluia. Você terá a eternidade, aleluia, para olhar para o rosto de Cristo. Aleluia. Para olhar para o rosto do homem. Eita Deus. O homem experimentado em dor. Aleluia. O homem que carregou aquela cruz. Puxa vida. Aquela cruz estava tão pesada. Mas o problema é que eram os pecados que estavam ali pesando na cruz dele. Mas ele decidiu carregar a si mesmo. Eita Deus. Eu não posso compreender tal situação, a ação do Senhor Jesus Cristo. Só sei que pela graça do Senhor nós somos salvos. Amém, igreja? Aleluia. Uma grande salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Oh Senhor amado. Como pode, Senhor Jesus Cristo? Como pode, Senhor? Como pode, Senhor amado? Deus da glória. Tu me amar primeiro, Senhor amado, do que eu. Aleluia. Antes mesmo de eu saber, Senhor, te amar, o Senhor já me amava, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor amado. Como entender, Senhor, da tua glória, Senhor Jesus.